Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Obrigado por você estar conosco. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida, amém? Obrigado porque eu sei que Deus vai falar ao teu coração, amém? Deus sempre, quando traz a sua palavra, para nos trazer força e direção para a nossa caminhada, amém? Então, em nome de Jesus, receba hoje a palavra de Deus e que ela seja bússola na sua vida para esses dias em que nós precisamos de muita direção, muita sabedoria e muita decisão. Amém? Eu gostaria de ler com você Neemias, capítulo 6, versículo 3. Neemias, capítulo 6, versículo 3. Lembrando que você pode mandar esse link para alguma pessoa que você ama e que sabe que está precisando de algo para a vida dela. Amém? E eu sei que Deus vai mover e vai fazer na vida dela também, naquilo que ela precisa. Amém? Glória a Deus. Neemias 6, 3 diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que pararia esta obra? Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, que sempre, ó Deus, nos abençoa, que sempre, ó Deus, nos traz sabedoria, ciência, revelação, que sempre nos traz direção, consolo, força. E eu tenho certeza que hoje o Senhor tem algo a falar ao nosso coração também. Eu tenho certeza que hoje o Senhor tem algo para trazer para nossas vidas, que vai nos fortalecer. Nessa semana tão importante, ó Deus, para a nação brasileira, nós aqui dos Estados Unidos estamos orando, crendo, profetizando, agindo e declarando a tua verdade, para que o povo do Senhor possa entender a tua verdade e que eles possam agir segundo essa revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Como nós temos falado nesses dias todos, e você sabe disso, o Brasil nunca esteve numa situação de necessidade. O povo está dividido, o povo está, de certa forma, confuso na sua mente. Existem muitas coisas pairando no ar, existe muita desinformação, existe muita mentira, existe muita manipulação. E aí a gente se encontra nesse momento em que nós precisamos nos levantar para trazer às pessoas a capacidade de decidir da forma correta. Assim como Elias, quando batalhou contra os profetas de Baal, Os profetas de Baal faziam parte o quê? De um lado oposto ao povo de Deus. Mas o povo de Israel naquele momento estava muito confuso. Na verdade, eles direcionados pelo rei Acabe, que era um rei que estava longe de Deus também, e o povo estava muito confuso. E Elias teve que entrar para tirar a indecisão daquele povo. Amém, querido? Então, o nosso papel é um papel de Elias hoje, é de lutar para que as pessoas saiam da indecisão. E mais que isso, decidam pelo lado correto. Mais do que sair da indecisão, o povo precisa decidir da forma correta. Amém, querido? É por isso que nós queremos trazer a você essa palavra. Amém? Bom, então eu quero dar aqui um pano de fundo, um contexto. Como é que a gente se encontra nessa história aqui? A gente precisa voltar um pouquinho mais. Se a gente volta 70 anos para trás, a gente encontra o quê? A gente encontra Jerusalém sendo invadida pelos babilônicos e Nabucodonosor levando o povo de Israel cativo. Então aí que o povo vai e fica cativo na Babilônia. São 70 anos que fica cativo lá. 70 anos depois o povo tem a oportunidade de voltar à sua terra. Amém, querido? Então aqui inicialmente parece uma coisa muito linda. Porque o povo vai voltar para a sua terra. E com certeza traz alegria, traz motivação. Eles estão voltando para Jerusalém, a cidade do grande rei Davi, a cidade de Salomão, o rei que construiu o templo, a cidade de Josafá, a cidade de Ezequias, enfim, é a cidade onde Deus fazia, movia, trabalhava. Jerusalém, diferente de Samaria, Jerusalém era a cidade abençoada, enquanto que o reino do norte, Israel, passou por muitas dificuldades longe da presença de Deus. Judá experimentou ainda por muito tempo da bênção de Deus, porque tinha um rei que era mais sincero. Então o povo tinha essa sensação, e o povo foi levado cativo para a Babilônia, era o povo basicamente de Judá, que volta sendo chamado Israel, A partir de então volta a ser chamado Israel, mas era o povo de Judá, Então Judá tinha essa concepção de Jerusalém,
né, uma terra abençoada por Deus. Mas eles voltam para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, a constatação é das mais terríveis possíveis. Eles entenderam duas coisas. Que em primeiro lugar, Nabucodonosor deixou para trás apenas os velhos e os doentes. Sabe, ele deixou para trás um povo enfraquecido. Ele deixou para trás um povo que não tinha capacidade física para a reação, que não poderia de forma alguma se levantar contra a Babilônia, se levantar contra a escravidão, se levantar contra o descaso, se levantar contra o sofrimento. Eles não podiam se levantar contra a opressão, porque quem foi deixado para trás era povo velho e era povo doente. Sabe, assim que o inimigo faz muitas vezes, ele enfraquece o povo para que o povo não tenha condições de reagir, que o povo não tenha condições físicas de tomar uma decisão contrária e fazer um contra-ataque. Então a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi isso. Ele deixou o povo lá naquela terra, mas um povo enfraquecido, doente e velho. Mas não bastasse, ele não fez só isso. Sabe o que ele fez? Nabucodonosor, ele destruiu a maioria dos lares, das casas, ele destruiu o templo, ele destruiu os muros. E isso fala muito no nosso coração e a gente tem que trazer isso para a gente hoje. Tem que trazer para nossas vidas para entender um pouquinho esse quadro. Sabe o que o inimigo faz? Quando ele quer de fato manter você debaixo do poder dele, ele destrói as casas, ele destrói o templo, ele destrói os muros. Isso fala algumas coisas para a gente hoje. Sabe, a Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Sabe, o que eles fizeram? Eles roubaram os filhos, eles tiraram os filhos dos pais, eles levaram os filhos, deixaram os pais para trás, levaram os filhos jovens, sadios, fortes e deixaram os pais envelhecidos, doentes, deixaram para trás, separou a família. Eles mataram o sonho de uma grande nação. Ou seja, aquelas pessoas agora não tinham capacidade mais de sonhar com Jerusalém, com Israel. Eles estavam moralmente e emocionalmente destruídos por dentro. Então, a Babilônia matou muitos sonhos. E eles destruíram lares, eles destruíram o templo e eles destruíram o muro. O que significa isso? Sabe, destruir os lares, a estrutura familiar, é o que eles querem. Muitas vezes o que o inimigo quer é destruir a estrutura familiar. É acabar com o lar, é onde você tem a sua segurança, onde é seu porto seguro, sabe, onde você se renova suas forças. Destruíram muitos lares. Depois eles destruíram o quê? O templo, meu Deus. Eles destruíram a capacidade de se reunir religiosamente falando. Eles destruíram a capacidade, porque o templo significava, talvez você não entenda isso hoje. Hoje eu sou templo do Espírito Santo. Não, naquela época não. Naquela época as pessoas se reuniam no templo. Então eles destruíram o templo de Jerusalém. Aquele que era o lugar de adoração, de reunião, onde as pessoas paravam para ouvir a Deus. Então eles destruíram o templo para tentar fazer com que aquelas pessoas não se reunissem mais, não se fortalecessem mais. Por quê? Porque esse povo está fraco, mas se tem o templo para buscar a Deus, para clamar a Deus, então eles vão conseguir. Amém? Que eles vão se levantar novamente. Mas não, eles destruíram o templo. Eles acabaram com a estrutura que levava o povo a buscar a Deus. E é isso que o inimigo faz. Hoje em dia nós vivemos isso. Nós olhamos para um poder que tenta todos os dias destruir a igreja. Tenta destruir o cristianismo. Todos os dias a gente vê isso. E eles destruíram os muros. Os muros são muito importantes aqui nessa história. Porque os muros, depois do templo, que é o lugar do fortalecimento espiritual, que é o lugar onde a gente se renova em Deus. Não, eles destruíram os muros da cidade. Que significa tirar a proteção. A cidade não tinha mais proteção. Eles tiraram a possibilidade deles se protegerem dos inimigos. Imagina 70 anos em que Jerusalém não tinha mais proteção. Os inimigos que vinham, saqueavam, iam embora, voltavam, faziam o que queriam, porque eles não tinham mais proteção. Acabou a proteção de Jerusalém. Aqueles velhos e aqueles doentes que viviam ali, viviam como moribundos. Por quê? Porque eram saqueados o tempo todo. E assim então ficou Jerusalém. E quando o povo volta para a terra, eles não apenas voltam para a terra, mas eles voltam para uma terra que foi saqueada, destruída, roubada. E é assim que eles encontram. Então imagina a moral do povo de Jerusalém. Cerca de 50 mil pessoas que voltam naquele momento e eles encontram tudo isso destruído. Então foi muito difícil, com certeza. E eles começam um trabalho de reconstrução, querido. Reconstrução. Sabe? Construir leva muito tempo. Destruir, às vezes, é muito rápido. E reconstruir é mais difícil ainda. Por quê?
porque agora você não tem esse ânimo que você gostaria de ter, né? Eu já falei sobre isso aqui. Você não tem esse ânimo que você gostaria de ter. Você não tem a força, né? Porque quando você está construindo, você está animado. Quando destrói, você desanima completamente. E para reconstruir, você precisa retomar uma força novamente. Então esse povo começa essa reconstrução, um tanto quanto lenta, dificultosa, vão ali se esforçando, vão começando a mexer e tudo mais, tal. Mas quando você lê o livro de Esdras, você vê que se levantam inimigos, que primeiro dizem, não, deixa a gente construir com vocês, mas era um povo sem aliança com Deus. Era um povo que estava distante de Deus, religioso nos costumes, não tinham aliança com Deus. E aí os judeus dizem, não, aqui vocês não vão estar com a gente não nessa história. Isso aqui é uma coisa nossa, nós não queremos coisa misturada aqui não. E aí eles se enfureceram e eles lutaram bravamente contra Israel e contra a reconstrução de Jerusalém, contra a reconstrução do templo, de modo que eles fizeram tanta confusão e fizeram tanta manipulação, tanta mentira, que aconteceu que a obra parou. Misericórdia. A obra parou por alguns anos, querido. Acho que quase 15 anos. A obra ficou parada. Por quê? Porque o inimigo, quando ele não consegue entrar para fazer confusão e entrar para tentar fazer uma obra que é misturada, que não tem os valores, não, vamos fazer assim desse jeitinho, vamos fazer daquele jeito, não dá, tem esses valores, isso aqui nós temos que respeitar isso, não precisa, vamos fazer aquilo. E aí, quando ele vê que ele não consegue isso, sabe o que ele faz? Então ele começa a trazer confusão para destruir aqueles que estão construindo. E foi isso que aconteceu. E na época o governador Zorobabel, o sacerdote Josué, todos foram afetados, o povo foi afetado, a obra parou, desânimo, coisa assim terrível. Até que Deus levanta um novo homem que vai para ajudar, que é Esdras. E ele tem uma decisão, aquilo que aprendeu, que estava dentro dele, ele quer trazer para fora, trazer ação, ensinar os outros. Então ele vai para Jerusalém com esse intuito de trazer um renovo na força, na ação. E aí que eles estavam construindo ali em Jerusalém, ele chegou para construir dentro do povo, que estava ainda muito devastado, muito consumido por tantas dores e aflição. E aí Esdras faz uma reforma, a Bíblia diz que ele faz uma reforma, há um avivamento ali, coisa fantástica que ele faz. E dentro dessa história toda, desse ínter, e ainda com essas lá, se levanta Neemias. Neemias que sabe que os muros estão caídos, que ainda existe muita dificuldade. Então ele ora, jejua, luta com Deus, guerreia, e aí ele vai diante do rei. E ele alcança a graça diante do rei. E o rei libera para que ele vá para Jerusalém. E levar o povo, levar material, enfim, ele vai. Com toda dificuldade, mas ele vai. Ele vai. E aí, quando ele chega lá, e ele começa a reconstruir os muros. Proteção, né? Os muros que falam isso. Aquilo que ainda precisa ser feito. Tem muita coisa que foi feita. Tem muitas casas que já foram reconstruídas. E o templo está sendo construído. Mas faltam os muros. Fora a proteção. Tem coisa ainda que está aberta. E o inimigo ainda pode entrar por várias portas. E aí Neemias se levanta e começa a construir, querido. Começa a construir. Mas em meio à construção, novos inimigos se levantam. É assim sempre, querido. Sabe, querido, sempre você começa a reconstruir na sua casa, na sua família, nos seus negócios. E agora que a gente começou a reconstruir no Brasil, agora que o Brasil está sendo reconstruído da forma correta, colocando as coisas no lugar, sem a roubalheira, sem a corrupção, fazendo da forma certa, fazendo com pessoas corretas, fazendo com pessoas capacitadas, sem politicagem, aí, querido, se levantam novos inimigos. E aqui se levanta Sanbalat e Tobias. Sabe, esses homens aqui foram terríveis contra a reconstrução dos muros. E eles se levantaram de forma furiosa. Eles não queriam que a obra acontecesse. E aqui, então, o primeiro versículo que eu li para você foi justamente o que Neemias falou lá na frente para eles. Eu não vou parar, né? Eu não posso parar de fazer. Nós estamos fazendo uma grande obra. Faço uma grande obra, de um modo que não poderei descer, sabe? Porque havia um monte de manipulação e eles queriam de alguma forma envolver Neemias, faziam intrigas, mandavam cartas, faziam mentiras, faziam um monte de coisa. E queriam de alguma forma fazer com que a obra parasse. Neemias falou assim, não, eu não posso parar. Eu queria que você dissesse para você mesmo, eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. E eu não vou parar diante de qualquer ataque, diante de qualquer coisa, diante de qualquer situação, diante de qualquer fake news, diante de qualquer pesquisa fraudulenta. Eu não vou parar. Eu não vou aceitar.
podem tentar censurar, calar minha boca, calar minha voz, eu não vou parar. Eu vou continuar dizendo e fazendo o que tem que ser feito. Nós vamos até o fim. Nós estamos numa jornada que Deus trouxe para nossas vidas. Nós vamos fazer. Amém? Então, é isso. Neemias fez isso. Neemias falou, eu não vou parar. Não adianta. Não adianta mandar carta, não adianta censurar, não adianta usar suas influências, os seus parentes. Não adianta não. Porque Sanbalat e Tobias tinham seus parentes, amigos, influencers. E ele usava tudo isso contra a reconstrução. Contra a reconstrução. E eu quero ler algumas coisas para você aqui, para que eu não me estenda tanto, porque eu quero trazer uma mensagem clara para você. E a mensagem clara é, nós temos uma reconstrução. E existem inimigos que são contrários à reconstrução e têm se levantado. Mas nós, como igreja, precisamos lutar contra eles. Amém? Aqui diz aqui, Neemias 2:10. Anota aí, Neemias 2:10. O que ouvindo de Sanbalat e Tobias lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Tem gente com muita raiva, porque tem pessoas levantando pelo bem da nação brasileira. Pelo bem da nação brasileira, do povo brasileiro. Não é pelo bem do bolso de algumas pessoas. Então tem muita gente hoje lutando contra. Porque já encheram os bolsos, já colocaram dólar em todo lugar, em apartamento, na cueca, já mandaram para o exterior. E hoje eles estão preocupados. Por quê? Porque eles não querem o bem do povo brasileiro, eles querem o bem deles. Aí eu marquei aqui, Neemias 4:1. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat, que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. E ele disse o quê? E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitir-te-ás isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó e as pedras queimadas? Que esses fracos judeus estão tentando fazer? Que é isso que eles fazem? O que esse povo está tentando fazer? Esse governo incompetente, quantas vezes você tem ouvido isso? Ah, o presidente é incompetente, os ministros são incompetentes, esse povo não faz nada, o Brasil é párea da sociedade, no mundo, nós temos vergonha do Brasil, e é assim que eles falam, não vão conseguir reconstruir nada, eles estão destruindo a Amazonas, estão destruindo o Brasil, lá. É isso que eles dizem o tempo todo, porque eles não querem reconstrução, eles não querem que o Brasil se levante, eles não querem que o Brasil se erga, eles não querem ordem e progresso de fato, não, eles querem regresso. Eles querem desordem e regresso. E é Sanbalat e Tobias, é esse espírito de confusão, tentando confundir o brasileiro todo dia. Fake news todos os dias. Trazendo tudo que é coisa, tentando destruir a imagem do presidente e daqueles que estão próximos ao presidente. Basta falar que está com o presidente que eles querem destruir as pessoas. Mas entenda uma coisa clara. Nós estamos numa reconstrução, querido. Eu quero declarar, o Brasil está numa reconstrução. Os muros de proteção estão sendo levantados. E nós não podemos falar de forma diferente, em nome de Jesus, amém? Então ele diz, que são esses fracos judeus? Querido, nós não somos fracos não, nós somos fortes. E nós somos aqueles que estamos declarando, o Brasil é do Senhor Jesus, amém? E nós vamos ver o Brasil restaurado em nome do Senhor Jesus. E nós não vamos deixar mais com que eles roubem a nação, amém? Em nome de Jesus. Neemias 4:7. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat, Tobias e os árabes, amonitas e os astonitas, que ia se crescendo a reparação dos muros, que já as rajaduras se começavam a tapar, iraram sobremodo. Quanto mais eles ouviam falar que as coisas davam certo, eles ficavam mal. Quanto mais eles ouviam dizer que a economia estava bem, que o dólar estava baixando, que não havia inflação, mas deflação, que as empresas estatais estavam dando lucro e não mais prejuízo, eles ficam cada vez mais irados. Cada vez que eles ouvem sobre isso, eles ficam irados. Eles mentem, eles falsificam números, eles chamam a existência outros tipos de situações que ainda não conseguiram ser resolvidos. E eles tentam fazer toda essa dinâmica para tentar trazer uma imagem ruim. Mas eu quero dizer para você, espírito de Sanbalat e Tobias, você que é oposição hoje ao Brasil, quero dizer para você, em nome de Jesus, vocês vão cair, vocês não vão sustentar. Eu quero declarar para vocês, em nome de Jesus, que dia 30 o povo brasileiro vai declarar, nós vamos reconstruir o muro. Nós somos a favor da reconstrução do muro. Nós somos a favor da reconstrução de Jerusalém. Nós somos a favor da reconstrução do Brasil. Nós somos a favor da reconstrução da sociedade, da moralidade. Nós somos a favor da ordem do progresso. Em nome de Jesus. Amém, querido? Então vamos dar essa resposta a eles em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler ainda
capítulo 6, versículo 12, que diz assim: e percebi que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Olha aqui, para encerrar. Naquela luta de reconstrução e oposição à reconstrução, muitas foram as coisas que aconteceram. Dentre elas, vinham profecias. Eles enviavam cartas dizendo tais coisas. E eles diziam: não, há uma profecia, que isso não vai dar certo, porque Deus está falando isso, porque Deus está falando aquilo. Querido, Neemias falou o seguinte: não vou cair nessa. Sabe por quê? Porque eu sei que eles são comprados. Não é boca de Deus falando, mas é boca de homens comprados. Comprados pelo poder, comprados pelo dinheiro, comprados pelos favores. Então hoje, querido, nós temos visto um Brasil que tenta reerguer os seus muros. Um Brasil que está lutando para que as coisas voltem a ser boas. Um Brasil que está lutando pelo bem dos brasileiros, da nação brasileira. Esse é um grupo. E tem um outro grupo que só se interessa pelo poder, pelo seu bolso, pela sua ideologia, esmagadoramente contra a igreja, contra o evangelho. E esse grupo tem se levantado para tentar disseminar mentira e para tentar parar a reconstrução dos muros. Então, nesses dias, querido, até domingo, nós poderíamos ler Esdras e Neemias. Se não puder ler só Neemias, mas puder ler Esdras e Neemias, leia mesmo, 14 versículos, talvez 14 capítulos, talvez 2 capítulos por dia. Talvez seja isso, é 14, 15, eu não tenho essa conta aqui. Mas leia 2, 3 capítulos por dia. E você vai ver, querido, que o inimigo se levanta sempre quando a gente tenta reconstruir. Quando a gente tenta levantar novamente a nossa identidade. O inimigo vai contra isso. E ele está lutando contra, bravamente contra. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Porque nós somos o povo de Deus. O Brasil é povo de Deus. E nós estamos aqui nos Estados Unidos orando e declarando: Deus é maior. Deus vai nos ajudar a vencer essa batalha. Amém? Então, nós continuamos em oração. E nós cremos que Deus vai fazer uma obra poderosa esses dias. Amém? Com tudo aquilo que você tem visto. Tudo aquilo. Eu quero que você, essa semana, analise tudo. Analise todos os ataques. Como é que tem sido feito. Toda a censura, toda forma de intimidação, todas as mentiras, todas as nomenclaturas que eles dão para tentar difamar o presidente. Tudo aquilo que eles têm lutado contra. Tudo aquilo que eles têm lutado contra o Brasil, querido, nós vamos trazer à memória tudo aquilo que o inimigo fez. Essa semana você vai ouvir de tudo, mas eu quero só que você compare de fato aquilo que de fato é, aquilo que de fato é verdade, o quanto o inimigo roubou e saqueou o Brasil. E existem pessoas hoje de bem, não são pessoas perfeitas, mas pessoas do bem, lutando para levantar um Brasil melhor. E em nome de Jesus, que nesses dias você diga para qualquer um que tente desvirtuar a sua mente, você diga: eu tenho uma grande obra que eu estou fazendo. Eu estou levantando o nosso Brasil, junto com o presidente e junto com as pessoas de bem desse país. E nós estamos levantando esse Brasil. E nós não vamos parar. Nós vamos até o fim. Amém, querido? Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, eu quero orar para que você, essa semana, tenha seu coração, né, livre de toda ação maligna. E que você não apenas tenha essa verdade para você, mas que leve para as pessoas. Estamos reconstruindo o muro. Não vamos deixar o inimigo nos parar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo na tua presença. E eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós. Põe a tua mão sobre nós. Estamos numa semana decisiva. Tanta coisa a ser decidida. Ó Deus, os muros do Brasil estão sendo levantados. Ó Deus, a família está sendo reconstruída. Ó Deus, esses dias nós temos visto a igreja se levantando. E nós não vamos deixar com que o inimigo, Sanbalate, Tobias, espíritos de confusão e de medo, amedrontação, nós não vamos deixar com que eles tirem o foco do teu povo. Nós não vamos deixar com que ele arranque o teu povo da batalha e da reconstrução. Em nome de Jesus, ó Pai, que nesses dias o Senhor nos levante para que nós possamos ser, de fato, oposição ao mal, oposição às ações malignas, e que nós estejamos na reconstrução. Neemias e o povo reconstruíram aquele muro. De um lado, eles tinham instrumentos de reconstrução. Do outro lado, eles tinham espadas nas mãos. Eles estavam armados com espadas, para que o inimigo não tomasse proveito. Senhor, em nome de Jesus, que nesses dias o Senhor coloque nas nossas mãos. De um lado,
nós estamos reconstruindo, ó Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Do outro lado, nós estamos lutando com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, que o Senhor levante um povo consciente, ó Deus, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de sabedoria. Deus, que o Senhor possa colocar sabedoria no meio do povo de Deus e que possamos, em nome de Jesus, levantarmos os muros da família, dos valores, do Senhor no Brasil, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a obra seja completada e que ela nunca pare por conta dos inimigos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Receba essa palavra na sua vida hoje. É dia de você refletir, é uma semana intensa de luta, de guerra espiritual, e que nós possamos ficar do lado certo, o lado de Neemias, o lado da reconstrução, e não o lado da paralisação, em nome de... Chega de retrocesso, chega de parar, vamos para cima, em nome de Jesus. Deus abençoe muito, tenha um voto consciente, um voto cristão. Não seja cristão na igreja e ateu na hora de votar, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.